Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gostaria só, se tiver algum homenageado ainda no plenário, do lado de fora, que adentrasse para ser homenageado aqui na parte de dentro. Se ainda tem algum homenageado lá fora, por gentileza. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vila Velha realiza essa sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, que foi comemorado sábado passado, dia 11 de agosto. Esta data marca a criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil em 1827, que são a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e também a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. E ambas foram criadas por Dom Pedro I. Né? Gostaria de convidar o vereador Mirim Montebelli, que é presidente e proponente dessa sessão, para que ocupem o assento e a mesa. Por favor, vereador Mirim Montebelli. Convidamos também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, doutor Homero Júnior Mafra. Doutor Homero, por gentileza. Também convidamos o vice-presidente da 8ª Subseção da Ordem dos Advogados de Vila Velha, doutor Anderson Gonçalves Mariano. Por favor, doutor Anderson. Representando o Sindicato dos Advogados no Estado do Espírito Santo, doutor Rodolfo Gomes Amadeu. E representante dos homenageados, convidamos o doutor Hércules Silveira, por gentileza. Representando a Procuradoria de Vila Velha, doutor José de Ribamar Lima Bezerra. Por favor, doutor Ribamar. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos a todos para que de pé cantemos o hino nacional e também o hino da cidade de Vila Velha.
Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, proponente dessa sessão, vereador Mirim Montebeller. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Queria primeiro agradecer ao senhor presidente Homério Mafra, seja bem-vindo. O vice-presidente da 8ª subseção da OAB de Vila Velha, doutor Wanderson Gonçalves, seja bem-vindo. O nosso procurador de Vila Velha, doutor José Ribamar Bezerra, seja bem-vindo novamente a essa casa. E o representante dos homenageados de hoje, doutor Hércules Silveira. Na verdade, né, doutor, eu nem sabia que o senhor era doutor, né? A gente sempre sabendo que ele é médico, né? E fica aí o nosso agradecimento pela presença. Doutor Rodolfo Gomes Amadeu, presidente do Sindicato dos Advogados, seja bem-vindo também. Bom, gente, é com imensa satisfação que iniciamos essa sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, celebrado todo dia 11 de agosto. Dessa forma, fazemos um forte reconhecimento à séria função desempenhada por estes que erguem a bandeira da justiça e armam-se com equidade. É sabido que o exercício da profissão de advogado encontra-se previsto no artigo 133 da Constituição Federal de 88, e é tido como indispensável a apresentação da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.
Na realidade, os advogados são defensores da democracia, da sociedade, na medida que o Estado Democrático de Direito garante a liberdade a todos. Diante disto, cabe aos advogados garantir a todo cidadão que seus direitos e liberdades não sejam limitados por qualquer ato proferido que seja, atuando sempre como verdadeiro defensor dos princípios e das garantias fundamentais da Constituição. Assim, parabenizo a todos e declaro aberta essa sessão. Nosso agradecimento ao vereador Mirim Montebelli. E, nesse momento, vamos dar a palavra aos nossos convidados, às pessoas que estão à mesa também. O presidente Mirim Montebelli concede, então, a palavra ao vice-presidente, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo. Gostaríamos de convidar o doutor Homero Mafra. Por gentileza, doutor Homero. Quero saudar o vereador Mirim Montebelli, proponente dessa sessão, saudar a advocacia aqui homenageada, saudar Rodolfo, Wanderson, Ribamar, saudar o deputado Hércules, o deputado advogado. E é muito bom que proliferem as homenagens à advocacia. É importante que seja assim, no momento em que a advocacia sofre ataques os mais diversos, no momento em que a prestação jurisdicional é frágil, quando não inexistente, no momento em que em Vila Velha os juizados especiais se transformaram em verdadeira fantasia. Quando os juízes marcam audiência, sabe-se lá para quando. Quando os estagiários sustentam o poder judiciário. Quando os assessores são juízes de verdade. Quando em várias e várias comarcas não existem juízes. Quando as nossas prerrogativas são vilipendiadas por pequenos títeres travestidos de funcionários públicos. Nós ouvimos hoje, nós lemos hoje, uma notícia de que o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, pretende acabar com aqueles feriados que são só do judiciário. Quarta-feira da Semana Santa, porque no Judiciário Federal ainda é feriado, a Quarta-feira Santa. O 11 de agosto, nosso tradicional 11 de agosto, e alguns outros feriados. E eu acho importante, vamos ter mais dias úteis, mais dias trabalhados, ainda que nos tire a tradição do 11 de agosto. Nós vamos continuar comemorando. Nós não precisamos das datas oficiais para celebrarmos a advocacia. Mas, ao lado disso, o ministro Toffoli podia propor o fim do escandaloso auxílio moradia. Que as férias dos magistrados fossem como de qualquer trabalhador brasileiro, férias de 30 dias. Para que 60? O que tem de diferente? O que tem eles de diferentes? Fazer também com que a magistratura deixasse de ser emprego bem remunerado de assessores que não se aventuram no dia a dia da advocacia. A magistratura da vocação de um Hélio Gualberto, de um João Erkenhoff, de um Romário Rangel, e falo de juízes de quando eu começava, a magistratura idealista. Hoje, magistratura, infelizmente, virou emprego. As pessoas vão para ter um emprego bem remunerado. Não é isso o que o país precisa. Esse ano,
nós teremos eleições. E é preciso ficar claro que não é possível a gente embarcar em aventuras autoritárias, nos que querem o poder pelo poder, nos que buscam, de qualquer forma, os caminhos mais absurdos, aqueles que violam a Constituição da República, aqueles que afrontam as garantias do Estado democrático. É preciso afirmarmos a importância da classe política, vereador Mirim, afirmarmos o nosso não às propostas autoritárias e dizermos que os males da democracia se corrigem com mais democracia. Nunca é demais termos democracia. Se nós lembrarmos os tempos duros da ditadura, se nós lembrarmos as viúvas do quem sabe, os órfãos do talvez, se nós lembrarmos os brasileiros desaparecidos e as famílias às quais foram negados o direito de fazer seu próprio luto, se nós pensarmos a terrível censura à imprensa que impedia com que os atos absurdos e de corrupção dos governantes daquela época fossem expostos. Nós precisamos dizer não ao autoritarismo. A advocacia precisa ser fiel às suas bandeiras históricas. E é preciso também que a Ordem dos Advogados volte a vocacionar os interesses da sociedade civil e tenha coragem de ser a voz contra-majoritária. Eu imagino, num estado qualquer, onde a miséria crassa, isso é tão comum no país, e o grande número de imigrantes e os governos, num ato populista, proibindo a imigração. Cabe à ordem dizer não. Cabe à ordem dizer que os tratados internacionais firmados pelo Brasil, que o respeito aos direitos humanos, não podem aceitar essas saídas. Precisamos enfrentar os atos de abuso de juízes e representantes do Ministério Público. Desde quando são eles os senhores da vida e da morte nesse país? Desde quando a voz do Ministério Público é a voz a ser aceita incontinente, sem que o contraditório se faça presente? Nós sabemos o quão desigual é o processo hoje. Basta que a opinião publicada tenha um determinado lado, para que o contraditório desapareça e os juízes cedam à voracidade da opinião pública. Triste do Supremo, que permite atos de abuso de juízes, mas quando esses atos de abuso hoje são praticados em nome da moral e dos bons costumes, em nome de supostos avanços moralizadores, e quem conhece a história do Brasil sabe o quanto de mal a UDN fez a esse país, com seu discurso moralista retrógrado, mas quando é em nome do moralismo, tudo é aplaudido, até as decisões tomadas quando não se tem a jurisdição. Mas vale tudo. E nós, a advocacia, nós temos o dever de apontarmos o dedo para essa situação e dizermos que isso não pode ser aceito. Sobral Pinto é que disse que a advocacia não é profissão para covardes. Meu mestre, Agesandro da Costa Pereira, de quem muito novo fui vice-presidente, me dizia: advogado não precisa ter coragem pessoal, mas advogado tem que ter coragem cívica. É preciso que a advocacia tenha coragem de chegar para o magistrado
e dizer: o senhor não trabalha, o senhor privilegia seus filhos em listas de dativos, o senhor marca audiência para 2020. É preciso que a gente tenha a disposição de fazer esse enfrentamento, e temos que fazer esse enfrentamento. Mas, vereador, eu não vim para fazer um canto triste. Com todas as nossas mazelas, nós somos muito mais felizes que funcionários públicos que muitas vezes não cumprem seu horário e seu expediente. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos a advocacia. Eu lembro, e fui lembrado aqui hoje, de uma frase, da frase com que encerrei meu discurso na Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo, quando eu disse: senhores, não nos peçam o silêncio, somos a advocacia. Nós, a advocacia, vamos continuar sendo aqueles que incomodamos. Nós, a advocacia, vamos continuar sendo aqueles que dizem aos governantes, ao judiciário, aquilo que eles não querem ouvir. Nós vamos continuar desfraudando a nossa invulgar coragem cívica. Mas eu quero dizer, vereador, eu quero agradecer pela beleza de uma sessão dedicada à advocacia, e quero dizer o seguinte: com todas as dores que temos, nós temos a imensa felicidade, homens e mulheres aqui presentes, homens e mulheres aqui homenageados, nós temos a suprema felicidade de exercermos a advocacia. Obrigado, vereador Mirim, por essa sessão. Obrigado, advocacia capixaba, porque me ha dado tanto. Eu, que esse ano encerro a minha vida à frente da presidência da Ordem, eu tenho que dizer à advocacia capixaba os mesmos versos que um dia escreveu Violeta Parra: graças à la vida que me ha dado tanto, graças à advocacia que me ha dado tanto. Obrigado, obrigado, vereador. Viva a advocacia do Espírito Santo, viva a advocacia brasileira. Obrigado. Obrigado, senhor, pela presença. Nosso agradecimento ao doutor Homero Mafra, e queremos convidar também para fazer uso da palavra o vice-presidente da 8ª subseção da Ordem dos Advogados de Vila Velha, doutor Anderson Gonçalves Mariano. Por favor, doutor Anderson. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Mirim, proponente dessa solenidade, saúdo a todos os vereadores e autoridades aqui presentes. Aos advogados, peço licença hoje e homenageio meu pai, doutor Wanderson, advogado, militante também há muito tempo. As mulheres advogadas, homenageio também a doutora Alina, uma jovem advogada também. Aos familiares, amigos e demais presentes, desejo uma boa noite. Vou nominar o doutor Hércules, seja bem-vindo também aqui à nossa casa. Tive a honra de ser colega de turma da sua filha, doutora Renata. Doutor Ribamar, meu professor de longa na faculdade também, que tenho bastante orgulho. Doutor Homero também, presidente da seccional. Muito bem-vindo aqui à Vila Velha. E doutor Rodolfo Amadeu, diretor do Sindicato dos Advogados, bem-vindo. Experimento nesse momento uma confortante emoção de estar representando os advogados de Vila Velha. Nessa solenidade, comemora-se o Dia do Advogado, e a Câmara de Vereadores de Vila Velha, reconhecendo essa nobre profissão, homenageia a todos os advogados desse município, não só os que estão aqui presentes hoje. Como sabemos, o advogado exerce uma função de suma importância na sociedade, razão pela qual, como lembrado pelo vereador Mirim, é a única profissão
que está constitucionalmente prevista, lá no artigo 183, como indispensável à administração da justiça. A gente precisa valorizar mais a advocacia, e a valorização do advogado representa, na verdade, a valorização do cidadão. Valorizar a profissão é reconhecer sua indispensabilidade à administração da justiça, bem como atestar sua essencialidade para a garantia do Estado democrático de direito. Citando o ex-presidente do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, nós, advogados, somos defensores da maior aspiração humana, a justiça. Somos também protagonistas da democracia como pré-requisito de uma sociedade justa e civilizada. Nós, advogados, somos defensores de direitos e liberdades. Mas, senhores, hoje eu vou ser curto. Geralmente, abrindo uma exceção, nas cerimônias de entrega de carteira, eles falam que eu gosto de falar demais, mas hoje eu vou ser curto. Eu quero apenas saudar, como eu peguei esses números atualizados, os 6.175 advogados de Vila Velha, que estão devidamente inscritos e que hoje estão ativos 4.348. Esses 4.348 fazem com que a subseção de Vila Velha seja a maior do Estado, não só em números, mas com a devida vênia, as outras subseções a quem respeito muito, mas importância também, por causa da representatividade e atuação ao longo dos anos. Quero dizer também que, apesar do momento de crise que passa a advocacia e o judiciário, como bem falado pelo Dr. Homero, não há motivos para desanimar. Para aqueles que exercem essa nobre profissão de forma ética, leal, buscando aprimorar conhecimentos e, principalmente, para aquele profissional que ama a profissão de advogado, há sempre espaço, não há limites. O limite é o céu, né, como a gente diz quando a gente faz o que a gente gosta. Como disse anteriormente, hoje é dia de festa. Por isso, para finalizar, quero agradecer novamente ao vereador Mirim Montebeller, proponente dessa solenidade, aos advogados aqui presentes, às autoridades, aos familiares e amigos, pela honrosa e gratificante presença. Além, claro, pelo reconhecimento da importância dessa nova profissão de advogado. Parabéns a todos os advogados de Vila Velha. Desejo a todos uma boa noite. Nosso agradecimento ao Dr. Anderson Gonçalves Mariano. E agora, representando o Sindicato dos Advogados do Estado do Espírito Santo, Dr. Rodolfo Gomes Amadeu. Por favor, Dr. Rodolfo. Boa noite a todos. Gostaria de primeiro justificar a ausência do nosso presidente, o Dr. Benhur, que está passando por um momento muito difícil na vida dele, com a sua esposa no hospital há mais de 2 semanas. Essa sessão foi idealizada por ele. Nós tivemos, com a receptividade do vereador Mirim, a oportunidade de realizar ano passado a primeira sessão. O vereador, de novo, nos atendeu muito bem e já estamos conseguindo realizar a segunda sessão. Em nome do sindicato, eu gostaria de dar os parabéns à advocacia vilavelhense, muito bem representado por todos que estão sendo homenageados aqui hoje, que tem, de alguma forma, na advocacia pública, na advocacia privada, a relação com a cidade de Canela Verde. Então, gostaria de agradecer ao vereador, ao presidente Homero Mafra, pelo belo discurso, o doutor Ribamar, pela sua presença, o doutor Hércules, pela bela sessão, inclusive, que nós tivemos ontem na Assembleia Legislativa, e pelo nosso presidente da subseção aqui de Vila Velha. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Nosso agradecimento também ao Dr. Rodolfo Gomes Amadeu. Queremos convidar, representando os homenageados dessa noite, Dr. Hércules Silveira. Por favor, Dr. Hércules, queremos ouvi-lo também. Boa noite a todos. Sem advogado não existe justiça.
Vou começar por essa frase, que, na verdade, o advogado é o profissional, é o missionário que defende os direitos do cidadão. Quero parabenizar o vereador Mirim por essa lembrança tão importante de lembrar desses profissionais que, naturalmente, orgulha o nosso povo, não só de Vila Velha, mas o povo do Espírito Santo e do Brasil. É com muita satisfação que retorna à minha casa aqui, que tive 5 mandatos aqui, e um em Cachoeiro, aquele tempo ainda, acho que pouca gente era nascido aqui, ou quase ninguém, mas é bom a gente viver mais. Muita Por gente isso, né, doutor, que o senhor é o 18º vereador dessa casa, né? Obrigado. Obrigado, e sempre me chamam dessa forma, muito carinhosa. Mas as pessoas, às vezes, fazem gozação com as pessoas mais idosas, mas é bom a gente viver mais, porque a gente aprende mais, a gente vê a transformação do bairro, da rua, da cidade, do país, do mundo. Então, também é bom a gente acumular um pouco de experiência, apesar de o meu querido falecido Pedro Nava já ter escrito há muitos anos que a experiência é um carro andando na escuridão com os faróis virados para trás. Esse cidadão era médico, escritor, muito inteligente, só fez uma bobagem que ele suicidou, né? Aliás, eu não gosto muito de ver jornalistas e alguém falar suicidou-se ou se suicidou. Ninguém suicida a terceiro, suicida a si próprio. Suicídio é um ato próprio da pessoa. Então, eu tenho implicância com isso muito grande. É igual, muita gente fala qualidade, um móvel de qualidade. Qualidade é adjetivo, o móvel é substantivo, você tem que qualificar o substantivo, que é a peça. Então, na verdade, você vê toda hora falando, entendeu? Uma saúde de qualidade. Que qualidade? Boa ou ruim? Não é, presidente? Então, na verdade, a gente precisa estudar mais. E o advogado é o profissional que é um eterno estudante. Eu sou médico, mas antes de fazer medicina, eu fiz direito. Meu número é hoje, ainda, o presidente Homero já me excluiu da ordem, porque quando eu fiz 70 anos, foi há poucos dias atrás. Muito tempo. Mas o meu número é 2310. De pagamento. Não excluí da ordem. Recebeu uma carta dizendo que a isenção não o excluía. Muito bem. Eu queria continuar pagando. Quero parabenizar Voluntário. o Arimateia, parabenizar o Anderson, colega da minha, mexeu logo comigo, mexendo com a minha filha, Renata. Eu tenho 2 filhos, a Renata, que é advogada, e resolveu me agradar, e o meu filho, que é médico, também, que me agradou, que é o Fernando. E o nosso Rodolfo, que nós tivemos uma parceria muito interessante, tem participado daquela mutirão de cidadania com o nosso querido plantão de cidadania, lá na Praça 8, que nós faremos aqui, combinamos com o Ribamar também, fazendo no dia 28 de setembro aqui, um tipo ação global, para mostrar também o trabalho do advogado, que é muito importante. Deixei por último, e de propósito, o meu querido presidente Homero Mafra, que ele sabe da nossa luta de muitos anos, essa parceria desde de 2009, que eu venho fazendo a primeira sessão na Assembleia, em homenagem ao advogado, e faço também do Dia do Médico, é 18 de outubro, nós, advogados, dia 11 de agosto. Essa participação é muito grande, a gente sendo interlocutor do sindicato, da OAB, com relação às instituições, ao piso salarial, enfim. E Homero tem sido realmente um lutador. Eu me lembro, Homero, aquela luta nossa, que você também ajudou muito, e o presidente Ofir Cavalcante, ex-presidente da OAB, e, lá no meio do Teatro Carlos Gomes, eu com um papel lá, um abaixo-assinado, pedindo assinatura para Saúde Mais 10. Né? Saúde Mais 10 era um sonho nosso da saúde para que
fosse destinado 10% da arrecadação da União para a saúde. Infelizmente, levamos uma pernada depois e que estabeleceram que ia gastar o que gastou o ano passado, mais a inflação mentirosa que nós temos aí. Todo mundo sabe que essa inflação é mentirosa. E o presidente Homero, conosco lá, apanhando assinatura, no Teatro Carlos Gomes, num evento, naturalmente, da OAB, mas a gente lá lutando para isso também. Muito bem. Então, nós lutamos também pelo piso salarial. Não é possível o advogado continuar ganhando a miséria que ganha. Não é possível também que tenha hierarquia entre juízes e advogados. São todos no mesmo nível. O advogado não vai lá pedir favor, não. O advogado vai lá defender o cidadão. E, muitas vezes, ele não é respeitado. A maioria dos magistrados fazem o que querem, marca quando querem, vão se quiser. E Homero falou que, com relação às férias, há muitos anos, bom, aqui em 89, nós conseguimos, Mirim, acabar com o recesso do primeiro ano de cada legislatura. Era assim, o vereador tomava posse 1º de janeiro, só tinha sessão 15 de fevereiro. Não que o vereador não trabalhasse nesse período de um mês e meio. Trabalhava sim, o vereador trabalha muito. O vereador é o político que trabalha mais do que todos os políticos, porque ele é vizinho da necessidade, é motorista da ambulância, é psicólogo, assistente social. Nem me fale, estou passando a pele. Isso aí. O vereador é isso. Vizinho da necessidade. É a primeira porta que a necessidade bate. É verdade. Então, Homero falava das férias. Aqui, o vereador tomava posse, no Brasil inteiro, quase todo é assim. Ele toma posse 1º de janeiro, só tem sessão 15 de fevereiro. Por quê? Porque o prefeito que entra, ele convoca a Câmara para fazer a adaptação da administração dele, dos cargos, enfim, do orçamento. Aí o prefeito convocava a Câmara. Só que vinha a convocação da Câmara com o cheque do pagamento do vereador, pagando um mês de salário por uma convocação. Eu era presidente aqui em 89, 90, e veio essa convocação. O que eu fiz? Para dar exemplo, o que eu fiz? Eu não recebi. Outros vereadores, Max Filho não recebeu, era vereador comigo. Domingos Talvo, que é conselheiro hoje do Tribunal de Contas, não recebeu. Dona Maria Clara, vereadora, uma senhora simples, não recebeu. Tião Couve não recebeu. E Jorge Manta, que era meu colega, que disputou a eleição comigo aqui de presidente, também não recebeu. Então, nós demos o primeiro passo para acabar com isso. A convocação hoje da Câmara, ela não tem nenhum salário extraordinário. Não tem. Acabamos aqui com voto secreto. Acabamos na Assembleia também com voto secreto. E, presidente Homero, eu não vim aqui para falar de mim, mas vim falar das coisas que a gente precisa fazer. Nós estamos num momento difícil. Hoje nós estamos vendo aí coligações, aproximações de cobras e lagarto do Brasil aos estados. Você não sabe mais, não existe mais uma tendência política, um programa de governo, não se fala mais em previdência. Olha só a previdência, o que vai acontecer com as pessoas que se aposentarem daqui mais uns anos. E alguns deputados, senadores ainda votando, infelizmente, por acordos espúrios, às escondidas. Muito bem, então, nós precisamos ter bastante juízo na hora de votar. Bastante juízo. Porque eles estão lá, não foram eles que colocaram ele lá, mas fomos nós que colocamos ele lá. Fomos nós que colocamos. Nós somos culpados. É preciso não deixar se levar pelo canto da sereia. Na Assembleia também, Homero, o que acontecia? O que acontece que eu não consegui mudar até hoje? O recesso no meio do ano. Até hoje não consegui. Não consegui mudar. Não consegui mudar também, que eu fiz a emenda do regimento interno, o deputado falta, ele tem que apresentar um atestado médico, ele tem que mostrar que ele está numa missão oficial da mesa da Assembleia, senão ele tem o corte do seu dia. O que aconteceu? Para dar exemplo, eu cheguei 4 minutos atrasado numa sessão e fizeram uma armação comigo. Como eu fico vigiando, lá eu sou o primeiro que sai, chega o último que sai, ficaram vigiando. Atrasei 4 minutos porque eu estava no Palácio, no momento em que o governador estava aumentando a diária de UTI,
e, como presidente da Comissão de Saúde, eu tinha que estar presente. Aí, pedido de recomposição de quórum, só tinha 8 vereadores, deputados, sempre confundo vereador, ainda me sinto vereador. Então, o que aconteceu? A sessão caiu. Eu tive meu ponto cortado. Eu fui para a tribuna, cortado não, era só assim, só fazer um requerimentozinho, abona meu ponto que eu estava em serviço da Assembleia. Mentira. Isso acontece todo dia, isso é mentira. Sabe? Para dar exemplo, fui lá, peguei o meu, corta meu ponto, porque eu faltei a sessão. Embora nós votamos tudo depois, mas eu pedi aquela sessão. Então, eu dei um cala-boca na história da Assembleia até hoje. Nós nunca tínhamos visto alguém pedir para cortar o próprio ponto. Muito bem. Então, eu falei isso não para me engrandecer, mas para mostrar que a gente pode mudar as coisas. E a gente tem mudado aqui mesmo, essa casa hoje mudou muito, melhorou muito. Muito bem. Nós lutamos também pela valorização dos advogados públicos. Quero lembrar também do 6º Congresso Médico Jurídico que nós fizemos. Aqui eu participei, minha participação não foi tão grande, mas eu era encarregado de fazer ligação com as instituições. Está aqui a filha de quem realmente fez, organizou, tem sido um orgulho para o Espírito Santo, tem lutado. Não é fácil você botar 1.000 e tantas pessoas no auditório, do Amapá até o Rio Grande do Sul, trazer aqui 4 ministros. Um deles foi Alexandre de Moraes, o outro foi o ministro da Saúde, Gilberto Ock, e outros ministros, trazendo aqui também o conselheiro Arnaldo Recepian Júnior, do Conselho Nacional de Justiça, para falar sobre a questão da judicialização. É difícil fazer isso, mas essa pessoa fez. Outra coisa, a gente na Assembleia, eu só me interessa 2 comissões, Saúde e Assistência Social, porque eu olho pelos cegos, pelos surdos, olho pelos índios, e essa vez pelos doentes de hanseníase, doentes de 1º de dezembro, por exemplo, a luta mundial contra a AIDS, trabalho com esse pessoal também, trabalho com gay também, sabe? Não tem nenhuma discriminação. Sou contra a homofobia e digo mais, todo ano eu ajudo a Parada Gay aqui de Vila Velha e sou o único político que eles deixam subir lá no trio elétrico. Vou lá para o trio elétrico, sabe? Porque eu não tenho o direito de recriminar ninguém. Homofobia é crime e eu apresentei um projeto de lei nesse sentido também. Não vai passar, mas eu fiz o que realmente nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Muito bem. Esse Congresso Médico Jurídico, então, aconteceu uma coisa inédita. Eu entrei no auditório com 4 caciques, 4 índios, vestidos de índio. Aí o ministro de gravata, todo mundo engravatado, de repente entra aquele doido lá com 4 índios de cocar e tudo. O que é isso? O que está acontecendo? Para mostrar também que nós temos 4.000 índios aqui e ninguém olha por eles. Agora que nós estamos olhando com o prefeito, João de Cavalieri de Aracruz, e também a doutora Cleni, que é secretária de Saúde hoje. E eu queria falar, comecei a fazer esse rodeio tudo desse congresso, a grandiosidade desse congresso, mas para falar da filha dela que está sentada ali, a Francesca. Levanta, por favor, Francesca. Aí, uma salva de palmas para a Francesca. Trabalha com Rimabá, está aqui recebendo homenagem o nome da mãe, que não deu tempo de chegar, ela está em Aracruz, mas dizer, Francesca, do que sua mãe fez para o Espírito Santo, para o Brasil. Nós somos amicíssimos, doutor Pedro Gibran Neto, doutor Renato Dresch, toda essa nata da justiça no Brasil, que tem orgulhado muito, e se sua mãe não fizesse esse sacrifício que tem feito, esse congresso não teria sido realizado. Parabéns para você e para sua mãe. Muito bem. Então, eu quero encerrar, já falei muito, mas a gente é uma mistura de médico e advogado fala muito também, né? Advogado... Junta os dois, né, doutor? A ferramenta do médico é o bisturi, né? A gente faz quietinho, né? Mas a ferramenta do advogado é a palavra, é a voz, e é o profissional que sabe mais do que qualquer outra profissão. O médico só sabe medicina, o engenheiro só sabe engenharia, o contador só sabe contabilidade, e assim por diante. O médico não, o advogado
como é que eu confundo as coisas? O advogado, eu misturo. O advogado sabe até medicina legal. Tem que estudar até medicina legal. Então, esse é o advogado, que tem a melhor cultura e que te dá a melhor condição de você romper na vida, de você fazer um concurso para o que você quiser. Então, é preciso que o nosso magistrado também respeite as prerrogativas do advogado. Nós não defendemos privilégio, nós queremos o nosso direito, nós queremos ser respeitados, como fala muito bem o meu presidente. Mirim, meus parabéns, vocês estão todos de parabéns, eu fico muito feliz de estar aqui mais hoje dando esse testemunho e ainda ter muita vontade e vibração que nós vamos mudar essa cidade, vamos mudar esse estado, vamos mudar esse país. Mas nós mudamos também pensando, nós mudamos com o nosso dedo, vai depender de nós. Muito obrigado, um abraço, parabéns a todos. Nós te agradecemos, doutor Hércules. Convidamos também para fazer uso da palavra o representante da Procuradoria de Vila Velha, doutor José de Ribamar Lima Bezerra. Por favor, doutor Ribamar. Boa noite à mesa. Vou cumprimentar o doutor Rodolfo, o doutor Anderson, o vereador Mirim, que tem feito um brilhante trabalho na sua representação, no seu mandato. É um dos vereadores que, no município de Vila Velha, se encontra presente, representando as suas comunidades. Meu presidente Homero, que foi meu professor na UFES, né? Eu tive o prazer e a satisfação de ter o pai dele como meu professor, Homero Jungimar, e tive depois o prazer de ter o Homero também como meu professor, isso nos idos de 1980 e pouco, né? E o nosso deputado Hércules, né? Combativo, deputado Hércules, que saiu dessa casa aqui, né? Sempre um vereador atuante, deputado atuante, que representa muito bem a sociedade capixaba. Também quero aqui cumprimentar os meus assessores que estão aqui presentes, e cumprimento na pessoa do doutor Anderson, né, um dos grandes assessores, como de todos os demais assessores, a doutora Tatiana. Em relação aos advogados, eu vou cumprimentar uma pessoa que eu tenho a maior admiração. Aliás, eu vou cumprimentar duas pessoas. Eu não cumprimentei ela aqui, eu estava ali, que é a doutora Anabela, que é uma guerreira advogada da área trabalhista, uma advogada de extrema conduta ética, que a gente tem que respeitar. E eu quero cumprimentar também uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, há 28 anos, a doutora Nilma, que é advogada, que tem assim, que vem assim de uma família muito humilde e conseguiu, com seu esforço, com a ajuda da nossa família, de galgar a advocacia e hoje representa muito bem a classe dos advogados, né? Eu gostaria, o deputado Hércules falou há pouco, que sem advogado não há justiça. Sem advogado, deputado, não há justiça. Presidente da Ordem Homero, sem advogado não há liberdade. Vereador Mirim, sem advogado não há contraditório. Doutor Anderson, sem advogado não há tese a ser defendida. Doutor Rodolfo, sem advogado não há antítese. E sem advogado não se constrói as súmulas dos tribunais, as jurisprudências, porque quem constrói a jurisprudência de um tribunal não é o juiz, o ministro, são as teses e as antíteses que são proclamadas pelos tribunais.
E isso, a responsabilidade é de cada um de nós, cada um, advogado ou advogada. Nós é que construímos o sistema jurídico, que interpretamos ele e que fazemos com que alguém tenha direito a uma tutela, a uma curatela, a ter uma possibilidade de um alimento, até a possibilidade, a garantia de um direito constitucional, até a possibilidade de um direito trabalhista lesado, de um exagero na cobrança tributária, de uma prisão ilegal ou acima daquilo que a pessoa cometeu. Sem advogado, sem nós, essas arbitrariedades estariam sendo cometidas. Mas, dentro de um regime, de um processo democrático, a presença de cada um de vocês, de cada um de nós, é importante para equilibrar a sociedade. E não tem essa de que um advogado é mais importante que o outro. Cada um de nós, como vestimos nossos ternos ou as nossas roupas, e a gente tenta vestir o melhor, não é verdade? Para ir para os nossos fóruns, para trabalhar pelo cliente, nós levamos esperança. Nós levamos a esperança da parte do cliente de amenizar o sofrimento deles. E isso quem faz não é o promotor, não é o juiz, somos nós, advogados. Eu, ainda hoje, quando via do Rio de Janeiro, pensava assim que nós, advogados, às vezes a gente fica 3, 4, 5 anos para reparar uma decisão interlocutória de um magistrado. E a parte nos cobrando uma determinada situação, e nós, de forma solitária, sofrendo com aquela decisão, e depois de 5, 6, 7 anos, a gente consegue reverter alguma coisa. Muitas vezes nós, como advogados, nós estamos a parte contrária a gente, a parte que nós defendemos contrária a gente, e nós, na nossa solidão, a gente vai para casa, reflete, luta, transforma e vem conseguir o resultado. Isso é papel do advogado, isso é papel da advogada. O mais simples que for. Eu lembro da minha carreira, onde eu completei agora, presidente, 34 anos de formado. Eu faço... É gostoso você poder acordar de manhã e ter a sensação de que você ainda continua na luta como advogado, porque a advocacia é uma profissão maravilhosa para quem bota o direito como forma da defesa de uma sociedade. O dinheiro é uma consequência. Na verdade, jogador de futebol e advogado têm algumas coisas em comum no que diz respeito à questão financeira. São poucos os jogadores que ganham muito dinheiro. São poucos, são médios os jogadores que ganham dinheiro. E a maioria vive normalmente. Mas nós sabemos que nós temos advogados na nossa sociedade que passam grande dificuldade. E um pleito que, quando eu era conselheiro da ordem, eu sempre tive vontade de que na ordem dos advogados tivesse, era uma caixa de assistência do advogado dentro do Estado do Espírito Santo, no sentido de que houvesse a aposentadoria do advogado, como já tem no Estado de Minas Gerais, existe essa possibilidade, porque nós, embora sejamos indispensáveis à administração da justiça, nós somos o único dentro da justiça que não é remunerado
de coisa alguma, senão pela participação, os honorários dos nossos clientes. Observe isso. O juiz é remunerado, o promotor é remunerado, mas o advogado, a remuneração dele depende do êxito do trabalho dele. É uma injustiça isso? É uma injustiça. E muito mais, que ele vai, às vezes, fazer 30 anos, 35 anos, e ele não consegue a devida aposentadoria, em decorrência de que nós precisamos mudar essa situação dentro do Estado do Espírito Santo, de haver uma complementação de aposentação para nós, advogados, para evitar uma aposentadoria com dificuldades, principalmente daqueles que hoje batem na porta dos escritórios para poder ter condição de comprar, inclusive, remédio. Essa realidade existe. Então, nós, advogados, né, eu vejo no semblante aqui, da maioria, pessoas novas, mas que nós precisamos ver futuro. Precisamos ver o futuro. E o nosso futuro não é só o processo, mas a nossa vida pessoal também. Porque, senão, se a gente não se vê, quem é que verá a gente? Não é verdade? Então, eu só tenho a homenagear a nossa classe de advogado. E tem um registro assim, interessante para fazer, que não adianta nós falarmos em igualdade dentro da administração da justiça, enquanto tiver aquele patamar que o juiz fica no andar de cima e o advogado fica no andar de baixo. E eu já percebi isso, que o Fórum de Belo Horizonte, quem já advogou nos fóruns de Belo Horizonte, ali se observa que é no mesmo patamar. Juiz, promotor, advogado e as partes, eles estão no mesmo patamar. Nada de alguém sobrepor a uma situação. Por quê? Na verdade, ali está, as partes têm que colaborar com a construção da justiça, com a finalidade da busca de se encerrar o conflito. Então, por que, a essa altura da Constituição de 1988, toda a retalhada que já foi, nós temos aqui de se possibilitar ainda que o patamar do juiz seja maior do que o patamar do advogado, se ele é indispensável à administração da justiça. Nós precisamos estar questionando isso. Porque, se nós somos indispensáveis à administração da justiça, nós temos de ser tratados como tal. E, se nós não formos tratados como tal, nós precisamos exigir essa situação. Então, eu parabenizo a Ordem dos Advogados, parabenizo o Sindicato dos Advogados, parabenizo o vereador Mirim, o deputado Hércules, por essa sessão, e eu só tenho aqui a agradecer a presença de todos vocês e deixar assim uma mensagem. Continuem na luta, sejam insistentes na advocacia, porque a profissão ela é maravilhosa, ela é vibrante, ela é emocionante, ela me faz ainda emocionar com as decisões e me faz ainda chorar quando as decisões elas são de forma contrárias à justiça, contrárias à lei, elas me fazem chorar também. Em 34 anos de trabalho, quanta coisa já passou. Coisas boas e decepções na advocacia. Não pelo meu trabalho, mas pela conduta de alguns juízes que nós temos na nossa história. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Nosso agradecimento também ao doutor José de Ribamar pelas suas palavras. Bom, gente, nesse momento, o vereador Mirim Montebeller irá homenagear as pessoas que, de forma muito significativa, ajudaram, então, a escrever a história da advocacia no Estado do Espírito Santo e também na nossa cidade. Por favor, vereador. Obrigado. As homenagens aqui oferecidas nessa noite
levar em conta o serviço prestado por todos esses advogados em prol da advocacia, da valorização do Estado de Direito, da renovação da legislação local, do acesso à justiça e ao judiciário, da concretização de direitos e garantias fundamentais das minorias e satisfação da justiça como um todo. E parabéns a todos. Convidamos, então, o vereador Mirim Montebello para a entrega do certificado aos homenageados. Por gentileza. Convidamos para ser homenageada nessa noite, doutora Alessandra Geakel. A nossa homenagem também a doutora Anabela Galvão. Convidamos também para ser homenageada a doutora Ana Paula Cerqueira Rocha. Mais uma homenageada é a doutora Bárbara Guedes Nespoli, mas sendo representada pela mãe Agripina Guedes. Por gentileza, senhora Agripina. A nossa homenagem também ao doutor Braulio Lima Daveri Souza. Convidamos também para ser homenageado o doutor Célio Alexandre Picorelli de Oliveira. A nossa homenagem também à doutora Clenir Sani Avanza, representada pela filha Francesca Sani Avanza. Por favor. A nossa homenagem também ao doutor Diego Azeredo Lorenzini. A nossa homenagem também ao doutor Eduardo Costa Nassur. Convidamos também para ser homenageado doutor Fabiano Cabral Dias. A nossa homenagem também à doutora Franciele Marelisa Neves Matos.
Também para receber a homenagem, doutora Gabriela Ramos Aquier. Nosso abraço também à doutora Mazias, se faz presente. A homenagem à doutora Genaína Ferreira de Vasconcelos. Por favor, doutor Hércules Silveira, por gentileza. Obrigado, doutor Hércules. Convidar o presidente também, né, doutor Homero Bafra, por gentileza, doutor. Surpresa é sempre bom, doutor. Obrigado, doutor Homero. Queremos convidar para ser homenageada também a doutora Cátia Regina Polese Coelho Dias. Obrigado, doutora Cátia. As nossas homenagens ao doutor José Antônio Nefa Nespoli. É isso? Não? É José Antônio. É José Antônio. Obrigado, doutor Antônio Nefa. Homenagens ao doutor José Carlos Risque Filho, sendo representado pelo doutor Rodolfo Amadeu. Por gentileza, doutor Rodolfo, para receber a homenagem ao doutor José Carlos Risque. Convidar também ao doutor José de Ribamar Lima Bezerra. Por favor, doutor Ribamar. Homenagem à doutora Letícia Brandão Eringer. Eringer, ou Eringer. É porque sobrenome é sempre assim, né? A família que sabe bem. Convidamos a doutora Luezes Maquerli da Silva, por favor. A nossa homenagem também à doutora Marcele Altoé Duarte. Seja bem-vinda, dona Marcele.
Nossa amiga Marcele tá pegando gosto, né, Marcele? Isso, nossa colega lá da Rede Tribuna de Comunicação. Seja bem-vinda. Homenagem ao Dr. Marcelo Cravinho Vasconcelos Barcelos. Obrigado, doutor Marcelo. Por favor, doutora Nilma Pereira de Souza. Por favor, doutora Nilma. Obrigado pela gentileza também, doutor Ribamar. Doutora Neuzeli, não? Sim, doutora Neuzeli Ribeiro Ramos dos Santos. Sim, doutora Mazias, por favor, venha fazer o registro. Nosso amigo querido. Espera, isso, doutora Mazias. Ano passado ele estava aqui também sendo homenageado e hoje veio acompanhar a esposa também, né? Sobrinha, todo mundo, né? Família completa. A nossa homenagem à doutora Patrícia Siqueira Nunes. Obrigado, doutora Patrícia. Por gentileza, para ser homenageado também, o doutor Rafael Nunes Correia. Homenagem ao doutor Renato Sintra. Parabéns, doutor Renato. Carinhosamente, o nosso Renatinho, né? Por gentileza, doutora Tânia Regina Croebel ou Croebel. Obrigado, doutora Tânia. Por gentileza, doutor Tiago Dias Matos. A nossa homenagem também ao doutor Tiago Moreno Faria. Vamos convidar doutor Wanderson Gonçalves Mariano. Muito bem, senhoras e senhores. Nesse momento cerimonial, passa a palavra ao nosso presidente
proponente dessa sessão, em homenagem ao Dia dos Advogados, queremos convidar o presidente para encerramento dos trabalhos, o nosso vereador Mirim Montebelli. Por favor, vereador. Daqui mesmo. Bom, novamente agradecer nosso deputado, advogado, 18º vereador, doutor Hércules Silveira, obrigado pela presença. Procurador de Vila Velha, doutor José Ribamar, obrigado pela presença. O presidente da OAB, doutor Homero Mafra, obrigado mais uma vez por essa presença. O vice-presidente da 8ª subseção, doutor Voncio Gonçalves, obrigado pela presença. O diretor do Sindicato dos Advogados, doutor Rodolfo, muito obrigado, doutor. Queria aqui prestar uma homenagem à jornalista, né, e doutora também, doutora Marcele Altoé. Obrigado pela presença. Eu queria, antes de encerrar, né, que já chegamos ao fim dessa sessão, mais uma sessão do Dia do Advogado, eu queria dizer o seguinte, que o advogado é a peça mais importante do jogo jurídico das liberdades, pois sem sua existência não haveria jamais quem nos garantisse o pleno exercício das mesmas. Por isso celebramos hoje essa data homenageando esses 38 profissionais que muito contribuem para a sociedade capixaba. E antes de eu terminar, eu queria também agradecer a toda a minha equipe, né, do meu gabinete, e a todos os profissionais dessa casa. Tá? Meu muito obrigado pela presença de todos, que todos tenham uma boa noite e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.